Hoje eu vou te trazer aqui no canal a anatomia da adrenalina. Tudo o que ela faz no seu corpo e como se preparar em relação a isso. Vem comigo. Vamos lá, só para a gente contextualizar. Imagine você treinar artes marciais durante 10 anos. Por aí vai. Ganhar campeonatos, conquistar a tão sonhada faixa preta. E aí você descobrir que tudo isso pode desaparecer em menos de um segundo. Porque no momento em que uma faca real aparece diante de você, o seu cérebro deixa de agir como lutador. Ele passa a agir como sobrevivente. Hoje eu vou te mostrar que detalhadamente como se preparar para isso, galera, de um modo muito mais científico. Veja bem, as artes marciais, elas seguem um caminho, principalmente as tradicionais, um caminho em linha reta. Ou seja, você tem todo um treinamento voltado para construir uma evolução. Você começa na faixa branca, como as artes marciais orientais, como karatê, judô, jiu-jitsu, taekwondo, hapkido, aikido, trabalha, né? E você vai migrando ali até a sua tão sonhada faixa preta, ok? Entretanto, muitas artes marciais não clássicas, né? Esquece de alguns fundamentos ali, mas também vai depender de quem está dando treino também. O Krav Maga, por exemplo, tem o sistema de faixas também, mas eles focam muito em defesa pessoal, que é o caso. Tudo vai começar com uma fração de segundos. Antes mesmo de você perceber, conscientemente, uma ameaça, uma pequena estrutura cerebral é chamada amígdala, assume o controle. Ela não pede autorização, ela não espera a sua análise. Ela simplesmente dispara um alerta máximo. O sistema nervoso simpático é ativado e uma tempestade química invade seu corpo. Adrenalina e noradrenalina. Aqui, galera, é o momento em que você é surpreendido pelo que a gente chama no TSM de gatilho alfa, que é o gatilho da surpresa. Inerente de qualquer meio ou fato para você evitá-lo. Veja bem o que eu vou te falar. Não existe meios de você evitar ser surpreendido, tá, pelo seu gatilho alfa. O gatilho alfa, ele existe. Ele vai existir independente dos seus atos, independente das suas ações. Você vai ser surpreendido, não tem como você fugir disso. Mas é como você vai reagir mediante a surpresa que determina como você sobrevive a esse problema, tá? Veja bem, quando você tem adrenalina disparada, noradrenalina, você também tem cortisol. E o seu coração acelera violentamente. Sua visão, tá? Começa a se estreitar. Sua respiração se torna curta, lado ofegante, né? Que é um dos sintomas do pós-adrenalina. E nesse instante, seu cérebro não está mais preocupado com executar um golpe perfeito. Ele está preocupado em manter-se vivo. O colapso da coordenação fina, tá, é de fato o maior dos problemas que causam mortes hoje no cenário urbano, quando a gente fala de artistas marciais, tá? Há pouco tempo teve um artista marcial, infelizmente, que estava num assalto. O cara entrou na casa dele, ele foi tentar se defender ali, mas acabou sendo morto, tá? Ele agiu errado de reagir ao assalto? No momento, ele achou que poderia dar conta, mas devido aos fatores anatômicos, adrenalina, tudo ali, ele foi impedido de executar uma operação mais assertiva, o que culminou na sua morte. Tem que ficar muito ligado, galera. Sobreviver é mais importante do que pontos ou medalhas, tá? Movimentos de coordenação fina se tornam complexos em meio à adrenalina. Por isso, quando a adrenalina dispara no seu organismo, o sangue é redirecionado. Ele abandona as funções consideradas secundárias e prioriza os grandes músculos musculares. Você tem literalmente uma irrigação sanguínea alta. Por isso, quando a gente toma um corte, quando a gente está com adrenalina, a gente sangra mais, tá? É exatamente por isso que a habilidade de coordenação fina começa a desaparecer. Movimentos que exigem precisão extrema se tornam difíceis. Travamentos aparecem, mãos tremem, dedos perdem destreza, a percepção temporal muda, técnicas que parecem perfeitas no dojo começam a falhar
e aquela sequência completa de 5 movimentos pode simplesmente evaporar de sua memória. Não porque você treinou pouco, mas porque seu cérebro entrou em modo de sobrevivência. Sabe aquela famosa, vou dar um exemplo aqui que muitos que estão me assistindo aí, que são um pouco mais novos até, mas entendem de computador, vão entender. Vamos dar aquela tela azul de Windows. Deu uma pane na sua cabeça? É tipo isso. Eu tinha um amigo policial penal que dizia assim, cara, colei a placa, ou seja, travou, não ficou sem reação. Esse é aí, cara, que a gente entra no que a gente chama aqui no TSM de modo primitivo, tá? Ou primitive mode, ou seja, você volta às suas origens evolutivas, o seu instinto de sobrevivência é aflorado. Tá? Existe um motivo evolutivo para isso. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam sobreviver a predadores. O cérebro aprendeu que, diante do perigo extremo, apenas 3 opções importam: congelar, fugir e lutar. Nenhuma dessas estratégias exige movimentos sofisticados. Ela exige potência, velocidade e agressividade, movimentos amplos. E é por isso que o corpo naturalmente abandona ações complexas que favorecem respostas simples. Você não está quebrado. Você está funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Tá? E com isso a gente tem muitos erros comuns em alguns treinamentos que julgam ser de defesa pessoal. Tá? É aqui que muitos praticantes desenvolvem uma falsa sensação de segurança. Eles treinam em ambientes previsíveis, com regras, respeito mútuo, com movimentos previamente conhecidos. Aquele famoso, cara, defende desse soco, vou te dar um soco no rosto. Cara, não é defesa, você sabe que o soco é no rosto. Então, em teoria, a trajetória daquele soco já foi predeterminada. Ela vai ser na cara, tá? O que muda aí, talvez, para te dificultar um pouco, é que você não sabe se ele vai ser em linha reta ou se ele vai ser aberto. E aí, quando o cara fala com você, vou dar um soco em linha reta no seu rosto, acabou. Matou o fator surpresa do treino. Mas a violência urbana ela não segue regras. Ela é rápida, ela é caótica, é brutal. E frequentemente acontece quando você menos espera. Quando isso ocorre, o corpo não pergunta qual graduação você possui. Ele ativa seus instintos e apenas aquilo que foi treinado profundamente através da repetição simples permanece acessível. E aí a gente entra na solução. Os profissionais que realmente estudam combate sob estresse extremo sabem disso. Por esse motivo, priorizam movimentos de coordenação motora ampla, com técnicas simples, diretas, repetitíveis, fáceis de executar mesmo quando o coração dispara. O objetivo não é parecer impressionante, o objetivo é funcionar. Porque em uma situação real, vencer não significa executar a técnica mais bonita, significa sobreviver. Veja bem, eu já falei isso algumas vezes, tá? Você precisa ter um plano B, tá? Para qualquer situação. Eu costumo brincar assim, nem é brincar, propriamente dito, eu costumo ensinar dessa forma. Se você tem uma resposta para um problema específico, você precisa ter um plano B caso a sua resposta falhe mediante aquela situação. Então, dentro do TSM, a gente tem o TOA, Tática Operacional Urbana Ativa, que são respostas neuromotores que funcionam como primeira linha de defesa contra situações específicas do cotidiano do brasileiro. Vou dar um exemplo simples, tá? O homem põe a mão no ombro da mulher em uma situação bem próxima a ela. Para você parece uma situação normal. Para nós, um homem desconhecido ao fazer isso com uma mulher pode levá-la a situação para um sequestro, pode ser um cara, um abusador que queira puxar ela ali pela roupa e arrastá-la para abusar, pode ser um cara que põe a mão ali no ombro dela para aplicar uma facada, tá? Principalmente se for uma pessoa conhecida por ela até. Tá? Então ele veio o problema do desconhecido por um conhecido, mas pode entrar uma facada, ou desconhecido também. Aí você me fala, mas eu não faço isso, ninguém. Pelo contrário, o que mais tem hoje é pessoas sendo abordadas por desconhecidos com prerrogativas simples. Olha, se você já não ouviu. Fulano,
Que hora que é agora? Fulano, licença, o senhor pode me dar algum dinheiro? Fulano, olha aqui esse produto aqui, não quer comprar minha mão, não? Ou seja, não estamos julgando aqui, por favor, não me entenda mal. Só estou considerando que pessoas que passam por você no seu dia a dia te deixam suscetíveis a não estar com a guarda alta. Você fica com a guarda mais baixa, porque você está tão acostumado a ver determinadas pessoas no seu dia a dia, e quando aparece uma pessoa que você nunca viu, você acha que ela é como as outras. E na verdade não é. Ninguém é igual a ninguém, tá? Continuando, vou dar um outro exemplo específico aqui, dentro da nossa linha de raciocínio, para defesa pessoal, que é o seguinte: quando a gente está falando do meio urbano, cara, até estar no ponto de ônibus, uma pessoa despreparada se torna um alvo extremamente preciso. O meliante, o agressor, o criminoso, ele está te vigiando, feito predador na savana. Eu já te disse isso nesse canal também. Por conta disso, se o cara entendeu que você é uma presa fácil, ele vai partir para cima. Aí não adianta se você é medalhista de não sei o quê, se você é campeão de não sei o quê. Se você não tiver uma mentalidade de sobrevivente, você roda, tá? Ah, mas por quê? Porque veja bem, quando a gente fala de competição, você tem pontos. Algumas das competições marciais clássicas têm pontos. Não é igual no MMA, por exemplo. Aí você tem pontos. Se você não acertar o cara com uma contundência elevada, ou no popular, se você não derrubar ele com o primeiro golpe, o que é improvável de acontecer, é meio difícil. Pode ser possível, mas é mais difícil. Você vai abaixar o seu psicológico, porque você vai sentir que deu ruim. O cara vai crescer para cima de você e vai te devolver pancadas centenas de vezes mais fortes que você, porque vai parecer que a sua pancada é muito fraca, mas na verdade é o cara que tem um corpo mais preparado, porque existe uma coisa que você não sabe, que é a maldade da rua. O cara que está acostumado a brigar na rua, tomar pancada na rua, é um cara mais sábio. Ele sabe e aguenta a pancada. Por isso que é mais perigoso, tá? Os meus amigos policiais penais diziam que alguns dos seus detentos, inclusive, batiam os corpos nas grades da cela para aguentar pancada de porrete. Aí você imagina, é um cara desse que você quer brigar? Um cara desse que você acha que você vai derrubar com um chute técnico de competição? Aí a conversa é mais embaixo. A verdadeira pergunta não é quantas técnicas você conhece. A pergunta é quantas delas continuarão funcionando quando seu cérebro estiver inundado por adrenalina. Porque no momento da verdade, seu corpo não sabe, não sobe o nível das suas expectativas. Ele cai ao nível de seu treinamento. E é exatamente por isso que a simplicidade pode ser a habilidade mais letal de todas. Galera, basicamente, no TSM a gente tem o TOO, como eu falei. A gente tem a técnica, a gente tem o TOO, que é o plano B, tá? E a gente tem um TOO para cada tipo de situação específica. Entretanto, ele não foge o primordial. Então, eu vou dar uma frase que o próprio Bruce Lee dizia: eu não tenho medo do homem que sabe 10.000 técnicas, mas eu tenho medo do homem que treina uma técnica 10.000 vezes. E no TSM a gente usa prerrogativa neuromotora justamente para viciar você a repetir aquele movimento 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 1000 vezes se precisar. 10.000 vezes para se tornar tão natural que nada te para. Galera, esse vídeo é para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Deixa nos comentários aí para mim aí. O que você achou do assunto? Esse vídeo está interessante? Quer mais conteúdo assim? Quero o seu respaldo aí, por gentileza. E se tiver sugestão de vídeo, deixa aí também. Galera, fique com Deus. Até a próxima. Tamo junto.